Boa noite, companheiros e companheiras de todo o Brasil que nos honram com sua atenção, com a sua audiência, nessa live que para mim é um orgulho, uma honra para mim, porque primeiro são 100 anos que a nossa fundação, a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, juntamente com o PDT, os partidos aliados, e aqui tem uma representação vinculada ao PCdoB, grande irmão, amigo, que eu tenho a honra de ter no meu currículo, modestamente ajudei no seu primeiro mandato, dei meu peãozinho modesto para que ele fosse nosso candidato a governador. A professora Tânia, doutora Tânia Bacelar, doutora, eu peço perdão, mas se eu for ler o seu currículo todo, vai levar 2 dias de programa. É um currículo que eu fiquei impressionado, fiquei com medo, como eu vou ser mediador disso. Olha, tem umas 50 folhas do ele é doutor em tudo, eu fiquei com medo, juro. Estou com medo de falar qualquer coisa que a senhora me dê um carão público, aí eu fico morrendo de vergonha. E meu irmão de uma vida, irmão de luta, meu voto para presidente 2 vezes, votei nele para presidente em 2002, repeti em 2018, eu sou teimoso, né? Muita honra mesmo estar com vocês aqui. E eu vou procurar fazer uma coisa do jeito mais informal possível, porque nós temos que levar a história desse grande brasileiro, desse patriota, Celso Furtado, o povo brasileiro entender o papel dele. Eu tenho algumas coisas aqui só como lembrança. Celso Furtado nasceu na cidade de Pombal, na Paraíba, no dia 26 de julho de 1920. Estaria completando agora, no próximo dia 26 de julho, o centenário. Por isso, a homenagem pelo centenário dele. Em 1943, o nosso querido Celso passou no concurso para o DASP, foi aprovado, e foi para o Rio de Janeiro e Niterói, trabalhar em 1943. Depois, em 1944, ele concluiu o seu curso de Direito, formou-se em Direito. Pouca gente sabe disso, porque não é filho da história, mas é importante. Ele foi pracinha, na pracinha, indo para a Itália servir as forças expedicionárias brasileiras, né? O herói de guerra, nosso querido Celso Furtado. Em 1946, ele foi para Toscana lá, servir na Toscana, na Força Expedicionária Brasileira, que foi para a Itália lutar contra as forças reacionárias, raivosas do fascismo, liderado por Mussolini. Em 1946, ele recebeu do Instituto Brasil e Estados Unidos a comenda de Franklin Roosevelt, esse outro grande homem do mundo, né? Em 1948, ele se formou nos primeiros títulos de doutor em economia em Paris, como a doutora que nos honra, Tânia Bacelar, também tem o doutorado lá. Depois, ele foi fazendo CEPAL, em 1949, né, para estudar, discutir a questão da América Latina. E em 1950, ele começou em 1953 a trabalhar no BNDE, onde em 1954 criou o Clube dos Economistas e em 1959 ele começou a desenhar a política para o Banco do Desenvolvimento do Nordeste. E a partir daí é que a gente quer começar a fazer esse bate-papo, que a gente tem a intenção de durar 1h20, 1h30, para não ficar muito pesado para as pessoas, e o mais leve possível. De vez em quando, pedindo a permissão dos companheiros, eu vou dar uma interrompida, pedir para o outro entrar para fazer um pouco de agilidade. Então, a gente quer começar com essa questão da criação do Banco de Desenvolvimento do Nordeste, da importância do Banco do Nordeste, do Desenvolvimento do Nordeste, para o desenvolvimento nacional, para a integração do Brasil, para a gente começar, na prática, a construção desse pensamento brasileiro, esse pensamento nacional, esse projeto nacional desenvolvimentista. E eu quero, até por obrigação, que eu estou com 2 cavalheiros aqui em frente, começar pela doutora Tânia Bacelar, agradecendo a honra de poder estar dividindo uma live com a senhora, uma mulher que tem serviços prestados à nação, trabalhou no Ministério da Integração, foi secretária de Estado do Estado de Pernambuco, secretária da Prefeitura, uma mulher que é um exemplo de como nós queremos a mulher valorizada pela sua inteligência, pela sua importância, pela sua competência. Também ajudou no comecinho do desenvolvimento do Nordeste, do projeto de desenvolvimento do Nordeste. É uma dama que merece de todos nós a reverência, a referência,
o respeito. Eu quero começar aprendendo com a senhora a importância de Celso Furtado, projeto de desenvolvimento do nosso Nordeste e do nosso Brasil, é claro. Por gentileza. Boa noite. Eu começo agradecendo o convite do PDT, através do Centro da Memória Trabalhista, para estar aqui nessa noite e pela honra de partilhar esse momento com dois nordestinos que não desistem do Brasil. Então, para mim, é uma alegria poder homenagear um outro nordestino que também sempre sonhou com um Brasil soberano e justo. E essa sua primeira contribuição. Embora ele, no final da vida, já na década de 90, tenha escrito um pequeno livro chamado A Construção Interrompida, onde ele reconhecia os descaminhos que ali estavam presentes e que hoje nos assombram. Celso tem... A primeira contribuição que eu vou destacar é a de ter criado o Nordeste. Esse Nordeste que nós discutimos hoje não tinha Bahia. Se vocês olharem o mapa do IBGE nos anos 40, verdade, a Bahia era leste e o Maranhão era meio norte. Norte, é isso mesmo. Então, o Nordeste que nós conhecemos hoje foi criação de Celso Furtado, porque no GTDM ele precisou da Bahia e do Maranhão. E a Sudene foi criada começando no Maranhão e terminando na Bahia. Então, e ele fez isso por conta do projeto que ele estava propondo para a região. Não era uma invenção gratuita, era uma invenção fundamentada na análise e na proposta que ele fez para a região. E essas são as duas primeiras contribuições que eu acho que ele deixa. Quem quer mudar tem que começar com uma boa análise. E o texto do GTDN começa com um diagnóstico do Brasil da metade do século passado, que era um país que tinha resolvido se transformar numa potência industrial, mas que estava colocando o seu projeto no que ele chamou de Centro-Oeste. E estava gerando um desequilíbrio regional que ele considerava inaceitável. E a primeira parte do diagnóstico é uma denúncia dessa exagerada concentração industrial no Sudeste. Mas a segunda parte é um mergulho no Nordeste. Ele não só denuncia o que estava acontecendo lá embaixo, ele mergulha no Nordeste e aí ele mostra que o problema não era só a indústria se concentrar lá, mas eram as estruturas socioeconômicas atrasadas que estavam aqui e que impediam o engate do Nordeste no desenvolvimento brasileiro da época. Então, ele faz uma ousada viagem ao interior da região Nordeste e mostra um diagnóstico fundamentado, contundente e mobilizador para denunciar que o Nordeste agrário não tinha futuro como ele estava. E mais do que não tinha futuro, o presente era muito difícil. Então, essa é uma contribuição que eu acho fundamental da análise que ele fez naquela época. A denúncia central era: essas estruturas são geradoras de riqueza, mas a riqueza não se distribui. Ao contrário, gera miséria. E isso é inaceitável. E, para completar, havia uma apropriação das políticas públicas da época. Uma apropriação pelas elites da política hidráulica, que era a principal política da época, e que partia de um diagnóstico falso. E ele contesta no brilhante capítulo sobre as secas do Nordeste, onde ele diz: o problema do Nordeste não são as secas, o problema do Nordeste são as estruturas socioeconômicas montadas no semiárido, porque seca todo semiárido do mundo tem, mas não precisa ter
a seca social, não precisa ter o drama social. Então, esse era um sonho de Furtado, que ele morreu sem ver realizado. Mas nós vimos. A última seca foi longa, foi dura, mas não tinha gente morrendo de fome, não tinha frente de emergência, não tinha gente pedindo esmola nas beiras de estrada. Verdade. Portanto, foi possível. O sonho dele foi possível. E foi possível por políticas públicas que fizeram o que ele defendia. Chegaram na população. Na hora que chegaram na população, a gente pôde ver esse sonho dele realizado. Uma seca sem drama social. A segunda contribuição é a segunda parte do GETDM, que é a proposta. Não basta ter diagnóstico, tem que apontar para o futuro e tem que ter proposta. E ele ousou construir uma proposta que era uma proposta transformadora. Do mesmo jeito que o diagnóstico era ousado, a proposta era uma proposta de mudar o Nordeste. E aí tinha um primeiro eixo da proposta, que era fazer aqui um centro de expansão manufatureira, porque o Brasil tinha decidido ser industrial. Portanto, o Nordeste também queria ser industrial, e podia ser industrial. A segunda era a revolta dele com a fome. E aí ele via terras úmidas, bem dotadas de infraestrutura, no caso do litoral, e pouco ocupadas lá no Maranhão, e ele propunha como grande diretriz produzir alimentos na própria região para evitar a importação de alimentos, como acontecia na época, né? E a terceira diretriz era mudar a estrutura do semiárido. Era desmontar aquele tripé formado por gado, algodão, policultura, que foi uma coisa que ele também não viu, mas que aconteceu. O fim do algodão desmontou o tripé. E o semiárido hoje não é o semiárido que ele examinou. Há uma transição no semiárido para uma outra estrutura socioeconômica que está em curso e que tinha diálogo com a proposta dele, porque ele queria outra proposta de organização do semiárido. E a quarta era levar nordestino para a frente de expansão no Maranhão, para produzir alimento. Só que era para produzir alimento para o mercado interno e pelos nordestinos. Hoje o Maranhão é um dos celeiros do Brasil, produz alimento para exportar e tem muito gaúcho. É verdade. Tem mais gaúcho do que nordestino. Mas tem alimento, né? Então não deixa de ter alimento, portanto ele tinha razão. Ali dava para produzir alimento, tá certo? Então essa era a proposta central dele de transformar o que o Nordeste era. A terceira contribuição que eu vou destacar é a Sudene. A Sudene era uma proposta ousada. Não basta ter diagnóstico e ter proposta. Tem que saber quem comanda, tem que saber quem faz, tem que ter dinheiro para patrocinar, tem que ter uma iniciativa institucional. E a Sudene é uma ousadia de Celso Furtado. É uma ousadia porque a Sudene, na cabeça dele, não era a secretaria executiva. Não era uma burocracia onde eu trabalhei. O coração da Sudene era o Conselho Deliberativo da Sudene. Era uma inovação para o Brasil. O Brasil é uma república federativa trina, concentrada na União. E ele ousou desconcentrar. Ele ousou criar na Sudene um locus de diálogo interfederativo. Vejam que ousadia. Ali sentavam ministros de Estado, nas horas mais importantes, presididos pelo presidente da República e os governadores do Nordeste. Era uma aposta na política. É o contrário do que nos dizem hoje. Em vez de desacreditar na política, a contribuição dele é: não se transforma sem acreditar na política. E eu não estou criando uma burocracia, eu estou criando uma instância política de diálogo interfederativo
para patrocinar um projeto de transformação na região. Eu acho que esse conjunto da obra foi entendido como subversivo. E ele pagou caro por isso. Ele pagou Passado, estava na primeira lista do golpe de 64. A primeira lista estava o nome dele, anos de exílio, mas ele não se rendeu. E essa é outra contribuição. Não é para se render, é para continuar acreditando de que é possível construir aqui um lugar bom para a gente viver. Então, acho que isso aí foi a grande contribuição. Aliás, ele detestava a sede nova da Sudene. Ele alugou sala no JK. Ele nunca construiu para botar burocrata. Quando ele viu aquela sede parecida com a ONU, no Nordeste, ainda cheio de miséria, ele se escandalizou, com certeza. A primeira sede foi Recife, né, professora? Sempre foi Recife. Sempre foi Recife. Mas o prédio antigo, que agora nem é mais, parecia a sede da ONU. E a Sudene estava em declínio na hora que o prédio foi construído, para confirmar o que ele disse. O importante não é um sepulcro caiado. O importante é o que tem dentro. É verdade. O importante é a energia que move aquela instituição. Por sinal, eu trabalhei lá depois que ele já estava no exílio, já no período dos militares, e um militar que foi interventor, um dia deu um depoimento para nós, dizendo o seguinte: me disseram que eu ia encontrar aqui um bando de comunista, e eu encontrei um bando de idealista. E quem formou esse bando de idealista foi Celso Furtado. Para entrar na Sudene, você fazia um curso, se qualificava, adquiria uma linguagem comum, era uma equipe multidisciplinar, e em torno de um projeto de transformação da região. Então, eu acho que a terceira contribuição dele, ela é muito importante. E é ela que me faz terminar. Ela sinaliza para o presente. E no presente, primeiro, o Nordeste mudou, o Brasil se perdeu e o mundo mudou. O Brasil precisa de um projeto de reposicionamento no contexto mundial. Porque o Brasil industrial do século XX não é o Brasil do século XXI. E isso está fazendo muito bem ao Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste não parou. O Nordeste hoje, no Brasil, é um locus de resistência. E não só, é um locus de resistência e um locus de proposição. E a proposição que eu vou destacar é em homenagem ao governador. É o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste dialoga com a ideia de Furtado da Sudene. É um locus político, é um locus de articulação. Os governadores recuperaram a ideia do Nordeste de Furtado, porque o Nordeste vinha de anos de guerra fiscal. E a guerra fiscal era fratricida. Era cada um por si, disputando minguados investimentos. Os governadores jogaram isso para cima, se juntaram e estão recriando a ideia de Nordeste, que é uma ideia que tem fundamento. Quem nasce aqui se sente nordestino, porque tem um conjunto de identidades que nos unem. E eles perceberam isso, estão fazendo uma coisa nova e olhando para frente. A primeira escolha do Consórcio Nordeste, governador, me alegrou muito. E me lembrou Celso Furtado, porque ele falava que para mudar tem que ter pré-condições. E uma das pré-condições é a infraestrutura. O primeiro plano diretor da Sudene gastou o principal dos recursos que ele tinha com infraestrutura de energia e de transporte na época. Só que na época quem circulava era gente e mercadoria. Agora continua circulando gente e mercadoria, mas quem circula também são dados e imagens. E qual foi a escolha do consórcio? O cinturão digital do Nordeste, copiado do Ceará. Tá certo? O Ceará tinha criado o cinturão digital do Ceará
os governadores se uniram e agora o projeto estratégico deles é o Cinturão Digital do Nordeste. Porque quem não tiver incluído nessa nova vida da internet... Mundo digital, né? No mundo digital. E nós não aceitamos mais uma exclusão. Isso e mesmo. é muito interessante ver no Nordeste a macroinfraestrutura e uma dezena de micro e pequena empresa fazendo o trabalho de ligação da macro para o micro. Alimentando. As provedores, que são os nossos empreendedores, levando a fibra ótica e a informática para as cidades pequenas, para a zona rural. Então, é o Nordeste sintonizado com o século XXI. Nós não queremos... Eu quero aproveitar, professora. Nós queremos aproveitar, pegar essa sua dica, desculpe já interrompendo, mas pegar essa sua viagem aí pelo Rio São Francisco, né, que a gente está cortando aí, e passar, para a gente dividir um pouco o debate. Agora nós estamos, com o companheiro Ciro, com o companheiro Flávio, nós estamos começando a entender que hoje praticamente o Nordeste virou um berço de resistência no Brasil. De resistência democrática, de resistência, inclusive, é onde tem menos impacto hoje no Brasil esse abatimento do crescimento econômico que está vivendo o Brasil todo. O Nordeste consegue, com muito sacrifício, com muita luta, está uma média acima das outras regiões do Brasil. Então, Ciro, você foi ministro da Integração. Você continuou um trabalho que começou lá na Sudene, conforme a professora doutora Tânia falou. Qual, na tua cabeça, a importância daquilo que você fez com mais carinho, que foi a questão do Rio São Francisco? A multiplicação da água, né? Tem a multiplicação dos pães, agora nós estamos fazendo a multiplicação da água, que, como a professora falou, é mais a questão da competência, da gerência, né, da inteligência do que da carência. Como é que o amigo integra o pensamento do grande Furtado, o pensamento da integração nacional, o pensamento da defesa contra a discriminação do Nordeste e nordestino e a nossa água, que é fonte da vida? Bom, deixa eu só cumprimentá-lo, meu irmão, amigo, querido, presidente Carlos Lupe. Obrigado pelo privilégio de estar nessa homenagem, que qualquer que se faça ainda será muito pouca, um dos maiores brasileiros da nossa história, certamente ele está entre os maiores do século XX, que perpassa todo. Esse privilégio e essa honra, né, crescem muito de estar ao lado desse grande companheiro, um amigo, um homem de Estado, né, qualificadíssimo, pronto para todas as tarefas, o governador Flávio Dino. E essa amiga querida de longuíssima data, tive a honra e o privilégio de trabalhar juntos. Ela lidera, sem favor nenhum, uma das acadêmicas e quadros da vida pública mais qualificados da vida brasileira. Nunca quis sair do Recife, porque não quis mesmo, porque é uma pessoa que tem qualificação para estar em qualquer foro do mundo, e eu tive o privilégio de trabalharmos juntos, e eu sinto muita alegria de cumprimentá-la nessa hora que nós comemoramos, enfim, modestamente que seja, mas é a nossa Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, que considera-se no dever de resgatar a memória e fazer homenagem a esse grande brasileiro de todos os tempos, Celso Furtado. Lupe, o Celso Furtado, como a professora Tânia já testemunhou claramente, ele não acreditava que o desenvolvimento fosse um processo espontâneo de acumulação do tempo. Ele sempre intuiu, e ali ele sistematizou isso de uma forma absolutamente original, do ponto de vista de línguas periféricas, como o português, do ponto de vista, vamos dizer, do terceiro mundo, ele sistematiza isso. Então, para ele, a compreensão de que o desenvolvimento não é uma acumulação do tempo, uma consequência fatalista, né, do desdobramento do capitalismo, ele denuncia que isso é falso. Né? E, portanto, ele estabelece com clareza, isso é de uma lucidez e de uma contemporaneidade absolutamente dramáticas para o Brasil contemporâneo, e acredita até para vastos setores do mundo. Ele estabelece ali que é necessário que haja Estado, e ele estabelece o comprometimento desse Estado, para além do plano, que estabelece um bom diagnóstico, como a professora já destacou, uma boa base de compreensão da realidade física, da realidade humana, da institucionalidade existente, e a partir daí um querer ser, e a orçamentação e a institucionalidade para buscar. E aí daí deriva a grande, extraordinária contribuição
do Celso Furtado. Quando ele faz a Sudene, ele queria criar esse mecanismo de coesão política do Nordeste, que era uma ficção política em larga escala, que ele acabou coesionando, porque ali havia poder real para ser partilhado, repartido, né, as deliberações dos projetos de infraestrutura, as deliberações dos incentivos fiscais, os critérios, tudo isso estabelecia poder real nesse coletivo que agora os governadores do Nordeste estão replicando sem o apoio, sem praticamente apoio nenhum da União Federal, que, pelo contrário, desconfia e sabota. E isso é um exemplo que já migrou, está no Centro-Oeste também, produzindo coisas muito interessantes. A professora deve estar olhando também, né, essa experiência. Outro dia estava conversando com o nosso amigo, o professor Campolina, que está vendo essas coisas todas, essas novidades surgindo, não é, na institucionalidade brasileira ou na política brasileira. E aí o Celso Furtado queria, na verdade, fazer algumas apostas. O Nordeste tinha um problema grave de capitais, o Nordeste tinha um problema grave de capital humano, né, a questão de cérebros, de qualificado, pessoas qualificadas para imaginar e operar a realidade brasileira, e o Nordeste tinha um gravíssimo problema de infraestrutura. Tudo que impediu o sonho modernizante, que num certo momento da década de 50, flagrantemente era a indústria, né, anos 50, 60, 70, e que eu, professor, ainda acho que tem um papel grave a cumprir. Eu não acho que a gente tem que aceitar a ideia de que o pós-industrial, dado que nós temos uma agenda retardatária, frustrada, eu acho que ainda há uma indústria a ser perseguida, não é, pelo interior do Nordeste especialmente, e evidentemente que em outras bases, com interdições. Eu tive algumas conversas com o professor Celso Furtado, quando ali na crença de que iríamos recriar a Sudene, eu o convenci, fui na casa dele, lá na rua Toneleiros, né, no Rio de Janeiro. É um endereço realmente famoso, isso. E o convenci a vir a Fortaleza no lançamento, o presidente Lula, né, o homenageou, e nós fizemos ali. E ele tinha, e foi até objeto do desdobramento de um livro dele, do capitalismo, enfim, o capitalismo globalizado, uma coisa desse tipo, eu não estou recordando o nome, mas ele viu com certo pioneirismo, ali no final da década de 90, que as interdições para um país como o Brasil estavam se agravando dramaticamente. Ele estava muito angustiado, porque se no passado, não é, nós poderíamos sair retardatariamente por um caminho de substituição de importações, porque as tecnologias se sucediam com certa lentidão, o turbocapitalismo financeiro não tinha tomado essa violenta influência central nos destinos da humanidade, e ele já via tudo isso, como sempre, grande visionário que era, ele já via com muita angústia as perspectivas do Brasil, e especialmente do queridíssimo dele, de todos nós, Nordeste brasileiro, que tinha uma agenda retardatária. Mas não é, a compreensão dele em matéria de infraestrutura tinha muito foco naquilo que a professora já destacou, que era energia, petróleo, não é, porto e, fundamentalmente, água. Porque ali ele tinha percebido lá atrás, no grande e correto diagnóstico dele, que a água não era propriamente um insumo de desenvolvimento, mas uma ferramenta central à estrutura oligárquica de poder. Eu vi isso. Eu cresço em Sobral, no interior do Ceará, e eu vi, muitas vezes, o dono do poder local dizia da vida e da morte se o carro-pipa ia ou não atender aquele ou aquele outro trecho, ou aquele ou a outra comunidade, conforme a fidelidade ou a vassalagem exigida do nosso povo, né, absolutamente humilhado pelo colapso absoluto da renda de subsistência, que é a agricultura primária nossa aqui, sem qualquer estrutura de proteção social. Portanto, o ataque à questão hídrica não era só a solução óbvia, né, de uma essencialidade do viver humano. Era um ataque, era um tiro no peito, era um tiro no coração de uma ferramenta de poder oligárquico central. E o São Francisco tinha essa faculdade e ele saltava como uma obviedade empírica. Qual era a obviedade empírica? O rio Parnaíba separa o Piauí do Maranhão e tem ali 1.300 metros cúbicos por habitante ano. Portanto, não tem uma sobra propriamente. Isso é potencial, né? Tem muita coisa para fazer a água chegar onde precisa, mas potencial de coisa. E o São Francisco, já artificializado de Sobradinho para baixo, pela cascata de barragens da Chesse, o São Francisco tinha 4.800 metros cúbicos por segundo de vazão garantida por conta da cascata de barragens da Chesse, com uma trava maior do que as secas quando o Pedro Álvares Cabral chegou, que era a trava do licenciamento ambiental das barragens. Portanto, não havia problema nenhum, teoricamente,
de você tirar de onde sobra para onde falta, que é esse grande Nordeste setentrional, a partir de Pernambuco, que sendo lindeiro na fronteira, não é? Tem um semiárido dramaticamente seco, é mais precária a oferta de água no interior de Pernambuco do que no Ceará, por exemplo, que tem uma pluviosidade, nós não temos zona da mata, mas a pluviosidade daqui e o relevo nos permitiu fazer uma estrutura de acumulação bastante mais avançada do que Pernambuco. Por isso que os dois eixos atendem Pernambuco, e essa obra, ela não é uma obra que toma água numa origem e entrega num destino, ela distribui essa água. E foi preciso o presidente Lula, com coragem e audácia, me deu ali a tarefa de fazer. Eu peguei esse projeto, fui expô-lo a todas as críticas para qualificá-lo academicamente. Eu acredito muito na ciência. Acho que a ciência é a única coisa que pode iluminar o debate, a única coisa que pode remover medos, preconceitos, interdições, interesses espúrios que não se confessam, tipo aquela de reserva de valor. Então você tinha um projeto chamado Jaíba, em Minas Gerais, que tinha uma outorga de 80 metros cúbicos por segundo. Ninguém sabe nem o que é isso. Imagina, 80 metros cúbicos de água por segundo, e iam dando sem nenhum plano de bacia, sem um empoderamento de um comitê de bacia, e nós, a partir de fazer o projeto, acabamos puxando o fio da meada, e hoje o projeto São Francisco, eu tenho muito orgulho de ter feito sair do papel, e já é uma realidade. Campina Grande, que é uma das grandes cidades do interior do Nordeste, vivia ciclicamente sem água. O interior do Ceará, eu peguei Fortaleza, colapsou o abastecimento d'água, e esse projeto ele revoluciona a lógica de manejo da água, que apesar de faltar muita, é um desperdício monstruoso. Por quê? Porque as barragens são administradas o máximo cheias possível, como uma reserva para um ano que vem, que se não se sabe é o primeiro ou dois, ou o segundo ou terceiro ano de seca. Como você guarda a água, desgraçadamente a água que chove, verte precocemente, vai embora, desperdiça. E a lâmina d'água, quanto mais alta seja, mais exposta ao sol, bebe 2 metros por ano de lâmina d'água no semiárido. Portanto, agora você tendo a segurança hídrica para o abastecimento humano e dessedentação animal, que é a prioridade do projeto, você pode dar racionalidade aos usos das águas, e isso foi interrompido porque tem uma institucionalidade que era entregar para a Chesf o comando dessa estrutura, porque água e energia na base hidráulica é a mesma coisa. Você pode olhar para uma barragem tipo Sobradinho e estimar quantos quilowatt-hora tem ali. E é um equívoco você criar um outro órgão que vá rivalizar com a Chesf, e mais dramaticamente intolerável é você privatizar. Se você entrega, por exemplo, nós vamos ter que decidir esse trade-off, essa escolha de água ou energia lá com o chinês em Xangai, o que é uma aberração final que nós não podemos aceitar. Enfim, para mim, Lupe, é puro Celso Furtado, né? Numa das linhas que é a questão do enfrentamento da infraestrutura do Nordeste, a sua modernização, em direção a emascular uma ferramenta de subordinação do nosso povo pela dependência de água. Obrigado, amigo Ciro. Meu querido, estimado amigo Flávio Dino, você que, como falou a professora Tânia, lá do Meio Norte, né, lá do nosso querido Maranhão, você colocou na prática, irmão, o rompimento que Celso Furtado, com a Sudene, imaginava na prática política. Você rompeu com a oligarquia. Você venceu oligarquias encrostadas nesse Maranhão, dona de rádio, de televisões, de jornais, de todo o poder, com a força da verdade que você transmitia. Como é que é, irmão, ser governador do estado carente, pobre, pensando o Brasil como Celso Furtado pensava, querendo esse país integrado, amando profundamente a nossa nação? Como vencer os obstáculos quando a globalização tomou conta da tutela da cabeça do ser humano e a gente precisa libertá-lo para a nação? Quero te saudar, Lupe, com muita estima, que você sabe que eu tenho, e gratidão ao mesmo tempo. Você que teve o desafio de suceder a esse grande estadista brasileiro, Leonel Brizola, no comando do PDT. E o fez com muita sapiência e muita coerência, mantendo esta legenda vinculada às lutas do povo, ao campo nacional popular. E isso, portanto, sempre merece ser homenageado, porque você atravessou este desafio com muito brilho e mantém a legenda herdeira dessa corrente
fundamental do pensamento brasileiro, que é o trabalhismo, na estrada da coerência. Por isso, fico muito feliz de ter a tua amizade, a tua estima. Claro que me animei de participar por muitas razões desse evento, mas também, sem dúvida nenhuma, pela oportunidade de abraçar virtualmente a professora Tânia, por quem eu tenho tanta admiração, realmente uma intelectual que orgulha o Brasil e que orgulha o Nordeste brasileiro, e que já esteve comigo aqui no Maranhão várias vezes, e sempre aprendemos com ela, sobretudo com essa extraordinária energia cívica que ela espelha nas suas palavras e na sua ação prática. Além, claro, de, mais uma vez e sempre, ter a oportunidade de dialogar com meu amigo e companheiro Ciro Gomes, com quem sempre aprendo. Aprendo no conteúdo e na gentileza com que ele sempre me trata, e eu sou devedor e da reciprocidade e que ele sabe que tem. Então, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez participando desse evento dos companheiros do PDT, das companheiras e todos os brasileiras que nos acompanham nesse momento. Enaltecendo, Lupe, quando você me pergunta como é romper com o modelo oligárquico com o modelo coronelista. E o Celso Furtado, além de todas as contribuições que a professora Tânia e o Ciro mencionaram, eu gostaria de destacar umas 2 ou 3 em acréscimo a tudo quanto dito. O pensamento do Celso Furtado é muito sedutor para nós todos, nordestinos, claro que no Maranhão especialmente, porque ele dedicava muita atenção aos vales verdes e úmidos do Maranhão, que ele entendia como uma redenção da agricultura de subsistência atrasada e escravizante, uma parte do semiárido na época. E ele enxergava isso como saída. E curioso, Ciro, isso está imortalizado numa música do grande João do Vale, que é de Teresina São Luís. Você bota no Google, eu tenho visto de vez em quando, Tânia, o Ciro tem se arriscado a cantar. Ele agora fez um dueto com o Suplicy, e eu achei muito interessante. Mas o dueto com a tua esposa foi mais bem sucedido. Aquele eu achei melhor. O teu desempenho foi melhor naquele dia do que ontem com o Suplicy. Então, como agora tu tá com essa vertente, Ciro, de ação... artística. No YouTube, no Google, bota de Teresina a São Luís, do Vale, e lá pelas tantas, ele descreve... É uma viagem de trem de Teresina a São Luís, a música é isso. E lá, quando o trem para em Corotá, tem o seguinte, a rima é Corotá, Ceará, e ele diz assim, os cearenses acabaram de chegar. Então, de fato, a população, não só, obviamente, do Ceará, mas de todo o semiárido nordestino, vindo até o Piauí, de trem chegando exatamente nos vales verdes, úmidos, da Amazônia maranhense, que até hoje são terras entre as mais férteis do país. Exatamente esse meio do Maranhão. Então, claro que nós somos devedores dessa visão de desenvolvimento, e é curioso, professora Tânia, que é uma região que, claro, tem latifúndio, grandes propriedades, enfim, mas tem muita agricultura familiar sólida até hoje. E é uma herança dessa construção, desse modelo, muitos pequenos proprietários, em que conseguem, inclusive, graças a Deus, transpor os limites da pobreza rural. Então, é evidente que nós somos tributários de toda essa construção de Celso Furtado. Além de destacar esse aspecto, Lupe, atendendo a tua provocação, acho que essa face anticoronelista, anti-oligárquica do Celso Furtado poderia ser vinculada a 3 aspectos. O primeiro é um setor público, um quadro do Estado brasileiro. No melhor sentido da palavra, um burocrata do Estado, no sentido weberiano, não no mau sentido do parasita, mas no sentido mesmo do profissionalismo. Da qualificação. E do patriotismo, Lupe. Isso permitiu com que ele fosse presidente da Sudene no governo Juscelino, no governo Jânio Quadros e no governo João Goulart. Depois foi ministro do Jango, né, finalmente, quando fez o plano trienal. Mas ele tinha essa característica do intelectual público,
posicionado, desenvolvimentista, popular, vinculado às causas do povo, à justiça social, não era um intelectual destituído de posicionamento. Gramsci tem uma expressão que ele usa, que são os intelectuais tradicionais orgânicos, e ele usa uma expressão algo como intelectuais que seriam, que nós traduziríamos hoje como isentões. O Celso Furtado não era isso. Ele tinha posicionamento, tinha nitidez, mas era um quadro do Estado. E isso ajuda nós quebrarmos essas estruturas oligarquizadas, coronelistas. E eu acho que esse aspecto deve ser bem enaltecido. E mais duas. O Celso militava, teoricamente, e claro, na ação prática, contra a desigualdade regional, muito vivamente. Quando ele reclamava, e acho que o Ciro tem razão, de que a questão da política de industrialização ou da política industrial ainda mantém uma enorme atualidade. Essa ideia da desterritorialização, da desmaterialização das plantas produtivas, e de que isto nós estamos em outra economia, 4.0, do 5G, etc., é de fato em larga medida verdade, mas nós temos que trilhar o caminho. E para nós, excluídos de uma revolução democrático-burguesa do século XX no Brasil, essa questão mantém uma enorme atualidade. O Ciro pode narrar de experiências que vocês construíram em décadas aí no Ceará. Nós temos aqui no Maranhão exemplos de que empreendimentos industriais significam ganho de produto interno bruto, e ganho de renda e construção de outras cadeias produtivas. E o Celso Furtado, ele na minha visão, claro que a Tânia Bacelar, Ciro, está naquela posição que no direito a gente chama de intérpretes autênticos, que é aquele que interpreta diretamente na fonte, chamemos assim. Mas eu tenho uma visão segundo a qual ele pautava a questão da política industrial com essa visão, assim como, num certo sentido, a reforma agrária. Uma reforma agrária que garantisse uma mudança do perfil da agricultura no Nordeste, com essa perspectiva do desenvolvimento regional, mas também, e aí finalizo, do combate à desigualdade social. Tem uma construção do Celso Furtado muito interessante, que ele, num certo momento, eu creio que nos anos 60, 50, 60, ele imagina que seria necessário uma tributação sobre o 1% mais rico da população, que fosse capaz de, pela via de impostos sobre poupança, impostos sobre consumo suntuoso, se apropriar de 25% da renda do 1% mais rico da população brasileira para garantir investimento em política de infraestrutura. E isso, às vezes, não fica muito bem enaltecido. E eu destaco, portanto, Lupe, que combater as oligarquias no Brasil, a tradição coronelista que vem de tão longe, esses ecos terríveis do tripé Casagrande, Senzala, Pelourinho, passa pela atualização evidente de pensamentos e postulados e propostas do Celso, nesses três aspectos. A ideia de um Estado eficiente, com quadros capazes de implementar as políticas públicas, como ele e vários da sua geração foram, vinculados, por exemplo, ao BNDES hoje. Em segundo lugar, esse compromisso com o Nordeste como um veículo de combate às desigualdades regionais, pelas mudanças dos perfis produtivos, e essa militância que ele tinha em torno da temática da desigualdade social. Eu poderia também destacar a questão do federalismo, mesmo em relação à Sudene, algo a professora Tânia mencionou, a gestão dos recursos federais de modo planejado, exatamente como o Ciro mencionou. Ele não acreditava, e corretamente, ele não acreditava em pensamento mágico, segundo a qual espontaneamente se daria crescimento e distribuição. Então, ele era um profeta, um arauto do planejamento. Mas o planejamento não apenas para organizar, planejar para desconcentrar,
dividir, distribuir, partilhar. Então, eu acho que, por isso mesmo, é muito importante esse evento que vocês promoveram, para que a gente possa destacar os 100 anos do Celso Furtado e mostrar como o pensamento dele continua potente, vigoroso e virtuoso para a formação da nova geração de brasileiros que consigam lutar pelo Nordeste como uma forma de lutar pelo Brasil. Não é uma visão particularista. Não um separatismo, né? Isso, é uma visão de desenvolvimento do país, que para ser desenvolvimento tem que ser para todos, tem que estar tudo. evidentemente para o Nordeste. Professora Tânia, eu quero aproveitar, deixa que a inteligência que sempre nos ensina, né, professor Flávio Dino, professor Ciro Gomes, para pegar um lado que eu queria que a senhora conviveu com ele, conheceu bem ele, podia nos ajudar. Um dos grandes desafios do nordestino é vencer preconceito. Você, quando nasce do Nordeste, já tem um preconceito. Do Sul, do Sudeste, é considerado, entre aspas, ser de segunda categoria. Não estou eu afirmando, estou dizendo o que é o conceito do conservadorismo, do reacionarismo. E o Celso Furtado, caçado na primeira lista de 64, foi o primeiro professor estrangeiro nomeado por de Gaulle, na Sorbonne de Paris. E lá ficou 20 anos como professor titular da Sorbonne, um ano depois da ditadura de 64, em 1965, nomeado por de Gaulle. O que eu quero dizer com isso? Nós também temos no Celso Furtado a representação da ascensão social, a quebra de paradigma de que uma elite só pode beneficiar os filhos dela, de alguém que surge do Nordeste e mostra sua inteligência para o mundo e sai caçado do Brasil e é o primeiro estrangeiro nomeado para a Universidade de Sorbonne, um conceito mundial entre as maiores, melhores e mais preparadas universidades do mundo. Qual a sua visão desses vitória contra os preconceitos que Celso Furtado representou? Veja, eu não tive a honra de trabalhar com ele na Sudene. Sim. Quando eu me formei... Até porque a senhora era recém-nascida. Quando eu me formei, ele já estava no exílio. Claro. Mas eu fui aluna dele lá em Paris e eu tive a honra de ter na minha banca de tese. Legal. Foi meus examinadores. Minha admiração por ele vinha da Sudene, que eu conheci, que era a obra dele. Mesmo já no período militar, era a obra dele. Por isso aquela frase que eu disse que o interventor falou, né? Mas eu acho que você tocou num ponto importante para o Nordeste, que é o preconceito. O Brasil tem preconceito em relação ao Nordeste. Claro que tem. Eu fico irritada quando as pessoas dizem que a eleição de 18 foi resultado do Bolsa Família. Não é verdade. Só quem não conhece o Nordeste pode dizer uma frase dessa. Muito mais importante do que o Bolsa Família foi a interiorização das universidades. Foi muito mais libertador. Verdade. Né? A geração de emprego. Era isso que a gente estava colhendo. E isso fala com o Celso Furtado. O Celso Furtado, como eu falei, ele tinha uma preocupação em formar recursos humanos. Quando eu entrei na Sudene, eu entrei fazendo uma pesquisa, eu era auxiliar de pesquisa, e a pesquisa fazia com que jovens do interior do Nordeste pudessem estudar nas universidades do Nordeste, que era tudo no litoral na época. E a Sudene era a CAPES do Nordeste. A Sudene dava uma bolsa para que o menino saísse lá do interior e viesse estudar agronomia, viesse estudar economia, viesse estudar geologia na beira da praia. Então, ele acreditava nisso, que o desenvolvimento precisa partir da promoção das pessoas. Então, isso era uma convicção muito bonita nele, que é que rompe com o preconceito. É isso. Que rompe com a afirmação das pessoas. Então, acho que essa relação é muito importante. Agora, eu queria, não sei se na dinâmica de vocês... Não, a dinâmica a senhora que faz. Pode fazer a dinâmica, não tem problema não. Eu queria responder a Ciro que se ele me entendeu que eu acho que a indústria não é importante, de jeito nenhum. Vou lhe dar um exemplo, Ciro.
Não, eu não entendi, não. Eu conheço sua opinião, apenas eu quis ouvi-la mesmo. No tempo de Celso Furtado, a gente não tinha energia elétrica. E uma das prioridades dele era a energia elétrica. Hoje a energia é a energia eólica e solar. E no mapa do Brasil, o endereço dessas duas se chama Nordeste. E se chama semiárido. Só para chatear, se chama Nordeste semiárido, para ver que isso aqui não é um poço de pobreza, não. Isso aqui tem potencial para a gente trabalhar. Agora, a indústria dos equipamentos para essas energias está indo lá para baixo, de novo. E aí eu dou razão a você, tem que trazer a indústria junto com os geradores. Tem que fazer o gerador aqui no Nordeste, não importar gerador. E aí eu estou com ele. Indústria ainda é importante. Não tem a relevância central que teve no século XX. Claro. É preciso combinar isso com outras potencialidades. Agora, tecnologia. Tem uma centralidade. Obrigado, professora. Cirão, Cirão, olha a intimidade, né? Número 1, tem que chamar ele agora, Flávio, de número 1, tá vendendo livro pra caramba! Esse que tá aqui. Daqui a pouco, o Lupe, ele tá lançando disco, CD. Tá se bem que nem tem mais. É porque a gente é antigo, não existe mais negócio de disco. Senhores, comporte, a professora Antônia Bacelar tá na sala. Mas, Cirão, número 1, deixa eu te falar uma coisa. A professora, quando eu provoquei a professora na pergunta de quebrar esses preconceitos que o Celso fez quando se colocou o nome, né? Primeiro professor fora da França a ser titular, nomeado pelo de Gaulle, professor titular na Sorbonne, eu queria dizer um pouco também dessa experiência que você vive. Você fez o caminho inverso, irmão. Você nasceu no interior de São Paulo, muito garoto, 3 anos, tua família muito tradicional, teu pai foi prefeito lá de Sobral, mas você assumiu a comportamento, a alma nordestina, como poucos brasileiros assumem-se nessa alma nordestina. E eu percebo que tem esse preconceito contigo também, irmão. Tem esse preconceito à tua origem, tem esse preconceito de você ter coragem de tocar em feridas que a elite não se conforma em ver tocada. Então, eu estou falando isso para lembrar Celso Furtado, que com ele, da maneira mais assim, sutil, acadêmica, ele tocava nas feridas, ele tocava com profundidade, porque ele falava desse projeto nacional que muita gente acha que é um ente figurado e não é. Não existe nação sem um projeto de desenvolvimento feito pelo seu povo, pela sua gente. Então, Ciro, para nós, o que representa como uma espécie de ícone do pensamento do projeto nacional, e você desenvolveu isso nessa campanha, está escrevendo um livro, mais um, fala sobre isso. O que é, na prática, um projeto de desenvolvimento nacional que tanto o Celso falou e que tanto você fala? Lupe, a história do Celso Furtado é uma história que testemunhou pessoalmente o Brasil se reconhecer como potente. É uma coisa impressionante. Ele nasce na Paraíba, numa cidade pequena, Pombal, vem para Recife, que era o único lugar onde ele podia fazer aí um ensino médio razoável. Razoável não, ensino médio de Recife já muito bem, razoável para ele de Pombal. E vai, apesar de ter uma escola de direito criada por Dom Pedro, não é? O Recife, que é uma das mais importantes do Brasil, historicamente e qualificadamente, é uma escola de estadistas, ele vai fazer direito, é uma coisa curiosa, ele não é um economista ancestral. Ele vai fazer direito na Nacional do Rio de Janeiro. E a escola onde meu pai também vai. Né? E isso é uma história em que ele, né, você lembrou o passado de pracinha, mas ele adolescente, jovem e crescendo, ele foi vendo as dores do parto do Brasil moderno. Né? Ele não viu o tenentismo, né, que é onde começa ali a semente da Revolução de 30. Na Revolução de 30, você já tem ali um keynesianismo tropicalizado, professora Tânia Bacelar vai me perdoando aí as heresias, né? Um keynesianismo tropicalizado, e eu quero até fazer uma homenagem, porque não era uma ideia de concentrar a indústria no Sudeste, havia uma crença fatalista de que, lançada a indústria de base, garantido o preço CIF uniforme dos insumos de petróleo
e aço especialmente, tal, igual para o Brasil, porque é um preço estatal, a verticalização industrial aconteceria de forma para todo mundo. Enfim, depois a teoria das vantagens comparativas acabou revogando essa intenção descuidada, e muitas coisas não eram previsíveis, a não ser a posteriori, que é a profecia do milagre feito. Por exemplo, a novidade do emprego com carteira assinada manda o povo sair do interior de uma relação semi-escrava, não é, absolutamente feudal. Eu vi isso, eu tenho 62 anos de idade. A renda na minha cidade, no interior do Nordeste, aqui no interior de Sobral, no interior do Ceará, não havia salário. Era o trabalhador vivia numa casa, pela casa, podia ordenhar a vaca e ganhava uma espécie de tralha, que é uma remuneração medieval, de 6-1. Então, a cada 6 bezerros, o cara tirava um para si, de cada 10 borrego de ovelha, tirava um para si, e plantava e tinha que dar para o patrão também e tal. E era uma relação absolutamente feudal. Eu vi isto. Na minha vida adulta já tinha olhos críticos assim em relação a essas coisas. Como vi isso que a professora Tânia Bacelar falou, um testemunho muito importante para quem vive no Rio de Janeiro, embora conheça o Brasil como um pouco, e o Lupe é o caso, mas eu vi as pessoas invadirem a cidade para tomar comida, não é, o saque. E a polícia aparvalhada ali, e todo mundo aparvalhado, porque era fome mesmo. Isso mudou profundamente e foi uma coisa que muita presença do Celso Furtado nessa questão. Para valer, o Celso sofreu o que eu nunca sofri. Não é? Ora, nem de longe. O Celso Furtado no auge vamos dizer, da fecundidade dele, da fecundidade como esse homem de Estado, um burocrata na melhor acepção, como um quadro dirigente maduro, confiável, patriota, que não tinha absolutamente nada de antidemocrático por qualquer das acepções vulgares com que no Brasil se atacou o espírito democrático, o espírito reformista do país. O Celso foi violentamente cassado. Ninguém ousou dizer contra ele nada, nem sequer suspeita de qualquer coisa das inculpações levianas com que outros tantos foram. Nada com ele foi nada, era só o seguinte: tira este impertinente daqui. Por quê? Porque aquela história de um Brasil que resolveu acreditar em si mesmo e pela força das armas, não é? Ali 30-32, impor uma percepção de país, não é? Que era um país que agora ia ser industrial, que não ia aceitar esse papel subalterno. Isso eu estou recuperando, não é por história, não. Isso é simplesmente hoje a tarefa, de novo, do Brasil. Ó, Celso Furtado, não é? Na nossa crença, tu tá por aí, dá uma olhadinha por nós, porque o negócio não está... Veja o que aconteceu. Ali nós resolvemos em cima do nada. E os trabalhistas, Getúlio, Pasqualino, têm um papel relevante, grave nisso daí, e 64 não revoga num primeiro momento. Troca vamos dizer, de influência por conta da Guerra Fria, mas não revoga. O polo petroquímico de Camaçari ainda é o velho gás, eu falo em PND e não sei o que e tal. Quem revoga tudo isso é depois ali, não é? Fernando Henrique, Collor, etc., que revoga e ficamos aí num certo momento de perplexidade. O Lula tenta, de forma meio atabalhoada, né, uma política de multipolaridade nos relacionamentos do Brasil, mas falta projeto ao país. E nós decompusemos a indústria nacional brasileira de 30% do PIB em 80 para quase ao redor de 10% hoje. Numa hora em que o desafio da economia 4.0 nos apanha com a agenda retardatária do século XIX, não praticada como a reforma agrária hoje, em outros modos tecnológicos, pode até ser revolucionariamente mais agregador de valor, na medida em que a agricultura orgânica pode ser um protagonismo global muito relevante para o pequeno. Um controle biológico de pragas e não esses defensivos químicos pode dar ao Brasil ainda um potencial extraordinário. O Piauí também, não é só o Maranhão, o Piauí está explodindo, né? O Matopiba virou uma novidade aí extraordinária para o Brasil, ainda com grandes hiatos de infraestrutura. E o preconceito, Lupe, é um preconceito que vai se levantar contra todo patriota. Sabe, se você for nordestino, aí vai chamar de coronel e não sei o que e tal, mas o preconceito é contra todos os patriotas. Levantou-se, falou em Brasil, em nação, em soberania, em justiça social, bota o dedo na esculhambação, que é uma hora dessa, uma pandemia que matou já 66 mil pessoas por anticiência na condução da saúde pública brasileira, 23
militares, nenhum com qualquer tipo de vivência em saúde pública, ocupando o Ministério da Saúde, e um alinhamento subalterno vergonhoso com uma fração do americanismo em decadência, que é o Trump, subordinar um militar brasileiro ao Comando do Sul dos Estados Unidos. Isso tudo faz do ideário de Celso Furtado e da coragem de não se abater e de usar os bons exemplos, não só para agradecer a eles a obra benfazeja, mas especialmente para sinalizar para o jovem, não é? Que nós estamos lembrando aqui, não é dos vassalos de 64, nós estamos lembrando de um que aceitou arrostar todo tipo de constrangimento, inclusive o exílio de uma pátria que ele amava, para defender o povo, para defender a nação, para defender o Brasil. Amigo... Lupe, perdoa, eu queria fazer um comentário ao que o Ciro acabou de dizer, que há um dos tópicos que ele levanta, que é também uma parte que eu gostaria de destacar desse caráter fecundo do pensamento do Celso Furtado, que ele também, ao longo da vida, como todo grande intelectual, teve a capacidade também de agregar perspectivas novas, olhares novos. Uma dessas perspectivas que o Ciro acabou de mencionar, quando ele fala de agricultura orgânica, de agroecologia, é curioso que já nos anos 80, anos 90, e isso é muito importante para nós todos que somos herdeiros orgulhosos da escola do desenvolvimentismo de esquerda, do nacional desenvolvimentismo à esquerda, é que ele agrega a perspectiva que ele construiu ao longo da vida também uma visão ambiental, ecológica. Quando ele compreende e atualiza o seu pensamento de que a universalização do American Way of Life não era possível, simplesmente porque a humanidade não suportava. E nós estamos vendo isso da pior forma, que são esses subprodutos terríveis, devastadores, porque a temática ambiental preside todos esses desafios, seja no terreno da estruturação dos processos produtivos, assim como também uma série de outros fatores, inclusive no plano sanitário. Ninguém tem dúvida que modelos não sustentáveis de exploração da natureza estão na base de todas essas pandemias. A forma mesmo de estruturação do tecido urbano. Não é por acaso que o coronavírus é mais intenso onde tem mais gente. Porque ele é uma doença que circula, obviamente, de pessoa a pessoa. E quando você concentra mais gente, por isso que ele surge nos grandes centros e depois ele se perde. É claro que ele vem de avião, isso é um fator, mas ele encontra ali um território fértil. As grandes megalópolis do Nordeste, inclusive, e do país. Então, o Celso Furtado ele também teve essa virtude de atualização, de colocar a questão ambiental como uma referência para um novo desenvolvimentismo. Hoje nós estamos vendo, inclusive, a professora Tânia, o Ciro, você e o Lupe estão acompanhando, essa ideia do New Deal verde, né, que analistas ingleses mencionaram, e agora a Angela Merkel, veja só, que não é propriamente do nosso campo ideológico, mas agora, nessa visão de retomada do desenvolvimento pós-pandemia, ela fala exatamente disso, no New Deal verde. Ela fala dessa perspectiva do vetor ambiental. A professora Tânia tinha aludido, por exemplo, às energias sustentáveis como um dos tesouros do Nordeste, uma das riquezas que nós temos. Portanto, eu gostaria de sublinhar esse aspecto do pensamento do Celso Furtado, que eu acho de enorme importância para rompermos, assim, derrogarmos, não é renunciarmos totalmente, mas revogarmos parcialmente, derrogar uma parte do pensamento desenvolvimentista que não levava em conta, ao seu tempo, essa importante temática que tem todos esses impactos que nós estamos vendo tão dramaticamente nessa questão do coronavírus. E nós precisamos, de fato, fazer com que uma perspectiva do desenvolvimento brasileiro e do mundo
não seja a volta à normalidade nesse pior sentido, nesse sentido de nós insistirmos num caminho que ignore a temática ambiental como central do próprio conceito de desenvolvimento. O desenvolvimento, ele necessariamente, intrinsecamente, ele combate desigualdade social, combate desigualdade regional e protege o meio ambiente. O Celso Furtado disse isso já eu não sei bem se é anos 80 ou nos 90, mas nesse período ele faz essa transição. Nós estamos num momento, Lupe, muito desafiador na história dos povos. Nós temos este desafio, esse ônus, esse encargo angustiante, mas, ao mesmo tempo, nós temos esse, entre aspas, privilégio de enfrentarmos um momento de disputa geopolítica, de transição global, de hegemonias, que compõe o conceito gramsciano de interregno, em que o velho não terminou de morrer, o novo não pôde nascer ainda, e que faz com que nós tenhamos todas essas transições de modelos. E para fazer corretamente, nós temos que buscar referências seguras, porque senão a gente se perde nessa pluricidade e acaba descambando para uma desideologização, uma quebra da sua coluna vertebral, da sua identidade histórica, do seu traço de nitidez programática. Por isso é muito importante refletir sobre o pensamento vigoroso como do Celso, que, embora datado, ao mesmo tempo ele permite que nós atravessemos o interregno sem nos perdermos, chegar do outro lado. Por isso é um convite muito sedutor. Claro. E é interessante uma coisa, a Tânia pode confirmar isso, uma coisa que eu gosto muito, eu lembro de uma entrevista que ele deu, já bem velhinho, eu tenho aqui o defeito, como diz o Ciro, de ser o mais jovem, mas eu lembro, entre os 4 que estão aqui, mas eu lembro de... Não provoca que eu vou exigir carteira de identidade. Nada que o tempo não resolva. Na melhor das hipóteses, o tempo cura, né? Na melhor das hipóteses. Mas eu lembro uma entrevista dele, eu bem jovem, e ele já bem, claro, idoso, e ele falando, o repórter pergunta, qual o principal desafio? E ele diz assim, fazer as novas gerações recuperar o gosto pela imaginação. Isso é minha vida, assim, porque isso foi como se fosse assim. E é isso que eu procuro modestamente aqui na parte do Brasil que me cabe cuidar, que é o meu estado, sempre exercitar essa profecia do Celso Furtado, né? A nova geração ter um gosto pela imaginação. Ele gostava dessas expressões. Fazer pensar. Se tornou uma expressão assim, quase que vulgarizada, da vulgata da política, vontade política. O Celso Furtado usava isso como uma categoria mobilizadora, mostrando o papel da energia. Então, ele casava a frieza de um grande, frieza entre aspas, né, de um técnico, mas não era um técnico burocrata, né, como ele dizia. Não era. Era um intelectual engajado, que acreditava na vontade política, acreditava na imaginação, na criatividade. Realmente uma figura monumental da vida brasileira. Obrigado, amigo. Professora Tânia, em 1949, olha só como as coisas... os gênios têm antevisão. O Celso Furtado ajudou e participou da primeira Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, recém-formado. Em 1949, esse nordestino já estava preocupado com a integração econômica da América Latina, com saídas para a economia da América Latina. Aliás, quem fazia muito isso já com outro campo, já com a África, foi o nosso maranhense Neiva Moreira. A característica do nordestino é só se libertar. A característica do nordestino é ajudar a libertar o mundo do jugo que quem quer lhe oprimir. Então, essa questão do CEPAL, que foi inédita com a participação do Celso Furtado, é outra marca que ele deixa para a gente, professor, e eu queria ouvi-lo sobre isso. A marca de quem não se conforma em ser tutelado, não se conforma em ser submisso, quer ter direito a ser ouvido, a planejar,
a pensar e a construir um projeto de nação? Veja, ele teve uma passagem pela CEPAL, mas não só passagem, ele influiu no pensamento da CEPAL. Claro. Ele dialogava com os cepalinos de uma forma criativa e renovando a visão cepalina. E, na minha visão, ele era um cidadão do mundo. É isso. Ele pensava o Brasil, mas ele era um cidadão do mundo. Ele não tirava o pé do Brasil. É isso. Mas a cabeça dele era do cidadão do mundo. E ele sabia da importância do Brasil para a América Latina. Então, a América Latina estava na agenda dele. Ele escreveu livros sobre a América Latina, trabalhou na CEPAL, porque ele também reconhecia a importância que o Brasil tem para a América Latina. Embora a gente tenha um viés de ficar de costa para a América Latina, a América Latina ela tem no Brasil uma referência muito importante, e Celso Furtado conhecia isso, né? Eu acho que ele tinha esse pensamento amplo e a visão dele era uma visão multidimensional. E ele fazia autocrítica e ele avançava. Então, quando a gente lê a obra dele, como o governador Dino falou, ele começa muito mais focado na dimensão econômica e social. Mas depois ele vai para a dimensão ambiental. O livro clássico dele é O Mito do Desenvolvimento. É alguém que tem uma aposta firme no desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, faz a crítica do tipo de relação sociedade-natureza que a gente estava construindo. E aquele livro, O Mito do Desenvolvimento, é o engate dele no diálogo com a dimensão ambiental. Como mais tarde, ele nota o diálogo com a dimensão cultural. Ele dá ênfase a isso, embora ela já existia no pensamento dele. Por exemplo, na Sudene, uma das empresas públicas que ele criou foi a Artene. A Artene era uma empresa pública para promover o artesanato do Nordeste, porque ele reconhecia ali uma capacidade criativa, o potencial criativo, nada mais contemporâneo do que a economia criativa. Ele agrega a dimensão cultural no conceito de desenvolvimento dele, mas quando a gente vai buscar ele na Sudene, nas origens da Sudene, ele tinha uma aposta no artesanato. Né? Ele criou um sistema de comercialização. O grande problema ali era a comercialização, não era produzir, era como vender. E aí ele vai em cima da venda, cria uma empresa para organizar os circuitos de comercialização. Então, ele vai mudando, ele vai agregando. Ele não é uma pessoa que... É porque ele tem o pé no chão. Ele tem a cabeça no mundo, mas ele tem o pé no chão. E aí, como ele tem o pé no chão, ele fica... Por isso que ele é um intelectual, mas ele é um militante. Ele é um homem público, mas ele é um ser político. E isso faz a riqueza da mudança dele ao longo da vida dele. Por isso que é tão fértil o legado que ele nos deixa, não é? Esse tipo de postura que ele vai tendo ao longo da vida. E o respeito à coisa pública. Na Sudene é uma marca que ele deixou. Tanto que os militares, quando chegaram na Sudene, vasculharam tudo que podia e não encontraram um desvio. Porque se tinha um valor para ele, era o valor da coisa pública. Um diretor da assessoria técnica do tempo dele contava que, quando eles viajavam, eles ficavam juntos no mesmo quarto de hotel, para não gastar 2 diárias. Isso é respeito à coisa pública. É isso mesmo, professora. Eu quero partir agora para o nosso ciclo final, pedindo a cada companheiro, começando pelo Ciro, que vai começando essa rodada final, para dizer que na cabeça de vocês, de cada um, o que esse histórico de vida, esse legado da cabeça desenvolvimentista, de projeto de nação, da defesa dos excluídos, né? Desse tipo de preconceito generalizado que existe ainda, regional do Brasil,
O que inspira você, companheiro Ciro, a olhar com essa base desse ensinamento, nessa vivência, nessa experiência, nessa sabedoria de um homem que estava acima da média? Sabe porque gênio surge a cada milênio, é muito raro a gente ter. O que você pega como inspiração olhando para o Brasil da manhã? Que ensinamento você pega em uma síntese do que te representa Celso Furtado para o Ciro Gomes construir amanhã? Lupe, eu acho que ele reúne, e isso o torna dramaticamente contemporâneo, né? Se nós pudéssemos fazer os jovens brasileiros, né, especialmente os que têm privilégio de chegar na academia e que estão replicando manuais estrangeiros, o Celso Furtado, o que ele mais me comoveu, tanto na obra que eu pude acessar, a parte, evidentemente, não consegui ler tudo, porque é uma obra muito fecunda, não é? Mas o Celso Furtado ele cuidou de desenhar um pensamento autônomo brasileiro e colocou em perspectiva 3 grandes questões que estão imbricadas uma na outra. Primeiro, a questão do desenvolvimento, os rebates, adaptações, modernizações naturais, e ele nunca deixou de fazê-las, não é? Então, a questão do desenvolvimento, agregada hoje à sustentabilidade, mas para um país que chegou na pandemia com mais de 100 milhões de pessoas na informalidade, na humilhação da pobreza, da miséria, não é uma opção não se desenvolver. E o país parou de se desenvolver desde os anos 80 para cá, pelo menos nas taxas necessárias para que a gente supere essa violenta e selvagem desigualdade e essa miséria de massa que está nos esgarçando como nação. Então, a questão do desenvolvimento, com um olhar brasileiro, equipado com toda a ferramentaria acadêmica mais sofisticada. Não sei se o Lupe sabe, mas quando a professora Tânia fala que ele era um homem do mundo, isto é literal. Ele deu aula em Yale, nos Estados Unidos, ele deu aula na Sorbonne, ele deu aula em Cambridge, ele deu aula aqui no Brasil. No Chile. Se falar nos seminários, o Chile, né? Enfim. Olha, você não tem ideia, se a gente passasse 4 horas aqui recuperando, o Sarney, uma tarefa delicadíssima de assumir naquela condição extremamente difícil, e nesse aspecto, não é, ele teve, acho que o Flávio Dino reconhece isso também, então, apesar de ter uma habilidade, era habilidoso. Não, eu digo a questão da transição democrática, porque hoje a meninada não sabe que ali houve uma dúvida se havia posse, se não havia posse, com a doença do Tancredo e tal, e o Sarney recruta o Celso Furtado para ministro da Cultura, pouca gente entendeu. E o Celso Furtado cumpre um papel não só de fiador da democracia naquela transição, mas no assunto anterior que vocês estavam mencionando, o Celso Furtado vai fazer a remoção final da desconfiança da Argentina e do Brasil, a desconfiança recíproca, que estavam numa corrida meio Paquistão-Índia para fazer a bomba atômica. Veja a estupidez, né, que estava ali, e o Celso Furtado, graças à respeitabilidade dele, acaba, junto com o Sarney e o Alfonsin, criando também esta coisa da confiança dos parceiros. Então, desenvolvimento com o pensamento nacional brasileiro, embora equipado com a mais sofisticada ciência universal. Segundo, a questão nacional. A questão nacional em Celso Furtado nunca foi uma questão nem xenófoba, nem paroquial. Mas a questão, ele sabia, como hoje desaprendemos no Brasil, que não tem lugar para a nação que nós sonhamos no mundo se não for na base da cotovelada, da base da identidade nacional, da capacidade de nos entendermos como nação, gostarmos de sermos uma nação e dividirmos a tarefa de nos impor ao mundo via paz. Não somos a favorável a nenhum outro tipo de extremo. Então, a questão nacional em Celso Furtado acho que toma o lugar devido, na hora que a questão nacional é muito manipulada pelas direitas xenófobas da Europa, dos Estados Unidos. Nós precisamos recuperar esse ponto de equilíbrio em que o Brasil quer um lugar no Concerto das Nações, quer fazê-lo de forma a partilhar de uma ordem internacional assentada na paz, no multilateralismo, no direito e não na violência, mas queremos um lugar que não seja uma fazenda de proteína, nem um buraco de mineração nessa divisão internacional do trabalho, que não é possível para uma nação como a nossa. Então, a questão do desenvolvimento, a questão nacional. E o terceiro grande valor é instrumentalizar a imaginação institucional para combater a miséria e a desigualdade. Essas são as 3 grandes lições, contemporâneas como nenhuma pode ser,
né, que o Celso Furtado nos deixa para essa terceira década do terceiro milênio. A noção de desenvolvimento, a questão nacional e a questão da superação da pobreza e da miséria que nos humilham. Obrigado, amigo Ciro. Amigo Dino, você que é do Estado libertário do Maranhão, o que você, como governador, que está no executivo, enfrentando desafios do dia a dia, sendo perseguido por um ignorante que hoje está de plantão na presidência da República, o que te traz de ensinamento como governante, a experiência, a capacidade que o Celso Furtado tinha de ser essa voz que não se calava frente ao opressor? O que para você representa isso? Você sabe, Lupe, que a sua provocação quanto à tradição libertária do nosso Estado permite que eu lembre que uma das primeiras insurreições nativistas do Brasil foi aqui no Maranhão, no século XVII. A revolta liderada por Beckman, e ainda em 1684. É claro que tinha limites na agenda, não era uma agenda de rupturas, mas uma agenda de questionamento de certos aspectos do Pacto Colonial, e isso confirma que, de fato, nós temos uma longa tradição que passa posteriormente pela Balaiada e outros tantos movimentos populares, sociais. E isso é muito importante, porque o pensamento brasileiro se forma assim. Uma parte, já foi dito aqui pela professora Tânia, da elite brasileira, até hoje pensa que a América Latina é algo dispensável, exótico até. A floresta amazônica e a Cordilheira dos Andes acabaram funcionando hoje, não obviamente com barreiras físicas, mas com barreiras simbólicas, ideológicas. Quando você fala em integração sul-americana, como elemento vital de uma política externa soberana do Brasil, isso é visto como algo dispensável, recebido às vezes até com desdém por uma fração da elite que se pretende cosmopolita, adora Miami e pensa que a Estátua da Liberdade fica em Miami. É verdade. Eu juro por nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Quando todo mundo sabe que ela fica na frente da loja da Havan, lá em Curitiba. Então, essa fração da elite pensa que o pensamento, imagina que o pensamento nacional é vinculado a esses adereços importados desses centros do capitalismo avançado no mundo e despreza esses laços de fraternidade que nós precisamos ter e que a construção cepalina tão vigorosa e atual até hoje, décadas e décadas após, como central. E que hoje é um preceito constitucional. Curioso é isso, que o artigo 4º da Carta da República diz que a integração sul-americana é um dever da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Então, eu menciono este aspecto da integração sul-americana porque ela é vital para, juntamente com a história do povo brasileiro, simples, humilde e anônimo, que fez, por exemplo, a Revolução Praieira em Pernambuco, que fez a Confederação do Equador, que fez a Insurreição Pernambucana de 1817, que fez todas essas revoltas nativistas pelo Brasil afora, e que chegam, com ecos, eu tenho certeza, à formação da corrente filosófica, sociológica, tão importante hoje, que nós chamamos dos grandes intérpretes do Brasil, as grandes narrativas sobre o Brasil, que compõem, na verdade, esse conjunto é composto por uma série de teóricos, entre os quais, sem dúvida nenhuma, Celso Furtado, com muito destaque, ao lado de outros nordestinos ilustres, entre os quais Gilberto Freire. Então, nós precisamos, portanto,
quando, lembrando dessa secular tradição, e refletimos especialmente sobre a obra do Celso Furtado, atualizá-la na ação prática. E os aspectos que o Ciro acabou de mencionar permitem esses desdobramentos programáticos na linguagem da política. Quando nós falamos de política industrial, é o debate da hora presente. Por exemplo, sobre complexo industrial da saúde. O que é o desabastecimento obsceno, a violação da soberania brasileira, claro, a prática, tudo, é verdade. Para nós salvarmos a vida dos nossos compatriotas, dependemos de operações. Dependemos da China, Flávio Dino. Isso, inclusive, correndo também riscos regulatórios, jurídicos, certezas. Chegou um certo momento, professora Tânia, em abril, maio, agora amainou mais um pouco, graças a Deus, que nós tínhamos que comprar respirador. Eu conheço que fala em Deus e carrega na carteirinha Nossa Senhora da Aparecida. Eu até aumentei, viu, Lupe? Eu aumentei aqui o exército, porque a situação é difícil, que eu já tenho mais de 20 imagens de santo aqui no gabinete. Eu comecei com os 4 ou 5. Então, quando nós chegamos aqui no mês de abril e maio, professora Tânia, a gente tinha dinheiro para comprar respirador e não tinha onde. Não tinha. Você ia para o mercado global desesperado. E as pessoas diziam, não, só se pagar adiantado. Agora ficam aí, às vezes, crucificando. Agora adiantado. Se ia fazer o quê? Deixar todo mundo morrer. Graças a Deus, o que eu comprei, eu recebi. Diretamente do Maranhão. O que eu comprei, eu recebi. Mas teve um monte de compra que não deu certo. E qual a causa disto? A causa que a gente não fabrica luva, não fabrica máscara, respirador. Então, a política industrial, que o Celso Furtado reclamava, e sempre via na vertente da desconcentração espacial, dos eixos dinâmicos do capitalismo brasileiro, seria vital. Quando nós falamos de desigualdade social, essa ideia dele do imposto seletivo sobre o consumo suntuoso, o que é, do ponto de vista atual, é o imposto sobre grandes fortunas, é a progressividade, é o empréstimo compulsório sobre os bancos. Eu fico vendo, uma coisa, até botei no meu Twitter hoje. Se hoje um exército estrangeiro invadisse a Amazônia, todos os brasileiros e brasileiras iam dizer que a gente devia gastar o dinheiro necessário, com razão, para repelir esta agressão. Porque isso ia ofender a vida e o patrimônio da nossa nação. Muito bem. Agora, quando se cuida de uma pandemia, não se pode repelir esta invasão por conta da relação dívida-PIB. E eu fico imaginando, na Segunda Guerra Mundial, Roosevelt e Stalin e Churchill reunidos, né, fazendo conta. Orçamento, vai vendo orçamento. Orçamento, vendo, para saber se ia ter bomba, para cuidar lá do dia D, da resistência a Stalingrado. Então, quando o Celso menciona essa questão da nova tributação que ele imaginava, temporária, ele era um moderado, foi caçado porque os extremistas foram aqueles que deram o golpe. Esses eram extremistas. O Celso Furtado não era um revolucionário, ele não defendia luta armada, nada desse tipo. E aí o Celso defendia, Ciro, essa tributação progressiva temporária, 4, 5 anos. Um empréstimo compulsório. Aí os bancos entupidos de dinheiro não conseguem emprestar para a micro e pequena empresa. Então essa vertente de combate à desigualdade é extremamente atual. O novo federalismo, a professora Tânia falou disso, dos consórcios, da SUDENE, do planejamento como intrínseco ao conceito de descentralização, que não é uma descentralização para desperdiçar, é uma descentralização para dar eficiência, mediante o planejamento regionalizado. E eu encerro, Lupe,
lembrando a dimensão do patriotismo, porque nós temos que arrancar o verde e amarelo das mãos da direita brasileira, que foi uma das principais derrotas simbólicas que nós tivemos nos últimos anos. E o Celso Furtado, cidadão do mundo, era um patriota, nesse sentido virtuoso, de amar o povo, simples e humilde, e não apenas farisaicamente chorar ao ouvir o hino. Ele celebrava o hino, porque ele tinha respeito ao povo mais simples, humilde e pobre do Nordeste do Brasil. Então, acho que vocês do PDT, da Fundação Leonel Brizola, Alberto Paspalini, deram uma grande contribuição. Estou muito feliz de poder confraternizar e poder homenagear esse grande brasileiro que não tive a honra de conhecer por defeito geracional. Conheço nesse sentido das suas virtudes cívicas e, sobretudo, dessa atualidade como inspiração para o enfrentamento dos desafios da hora presente. Obrigado a você, Lupe. Obrigado a você, irmão. E a todos os internautas. Eu queria fechar, com a permissão de vocês, com a doutora Tânia, doutora pela Sorbonne, mestre, nordestina, porque todos nós, né, eu perdi minha mãe ano passado, sabemos a dificuldade que é ser filho de nordestina, é filho de quem tem que trabalhar em feira para sustentar o filho de quem precisa sobreviver com muito sacrifício. E quando a gente vê uma dama com o seu currículo, com o seu semblante de seriedade, de honradez, a sua cultura, eu peço permissão aos meus dois ilustres companheiros, ex-ministro, atual governador, para que a senhora nos brilhe nesse final, homenageando aquelas que nós devemos a vida, as mães do Brasil. Antes de me despedir, eu vou transmitir um recado que eu recebi aqui pelo Zap, da Rosa da Guiar, que está nos assistindo de Paris. Mulher do Celso Furtado tomou conta dele com o maior carinho e zelo até o último momento. Que bom. Um grande abraço para ela, todas as homenagens. Verdade. E da obra dele. E da obra dele, sem dúvida. Um abraço grande para ela, que Deus lhe cubra de saúde. O trabalho lindo que ela faz da obra dele. Né? Então, eu queria me despedir relembrando o livro que eu já citei, que é A Construção Interrompida. Eu acho que é o alerta que ele deixa para nós. É um alerta e um estímulo ao mesmo tempo. E ali está reconhecido 3 coisas que a gente não pode esquecer. Primeiro, a gente tinha perdido o trem da industrialização nos anos 90. Por culpa nossa. Então, e é preciso recuperar essa ideia que apareceu aí no complexo da saúde, certo? A outra denúncia é a adesão ao neoliberalismo, que a gente fez nos anos 90, que ele denuncia lá. Neoliberalismo não se sustenta no Brasil. É antagônico com a noção de Brasil como nação. Se der certo em algum lugar, é em sociedades mais homogêneas. Mas em sociedades fraturadas como a nossa, não existe possibilidade disso ser vitorioso. Então, eu acho que a gente tem que ter a consciência de que nós estamos passando por um momento difícil, mas que a saída é antagônica à opção pelo neoliberalismo. É isso mesmo. E está em Celso Furtado. É isso mesmo. Sai pela participação do Estado, em vez de desmontar, reorganizar para um outro projeto de país. Não é manter o Estado do século XX. É um outro Estado para o século XXI, mas sem ele, nós não seremos uma nação. E o terceiro é o engajamento submisso na globalização, que a gente também fez na década de 90. Então, sem isso, a gente não será uma nação soberana que o Brasil pode ser. Então, eu acho que o alerta dele era um alerta, mas ele continuava acreditando que o Brasil é cheio de potencial
e que o povo brasileiro gosta do Brasil. Um pedaço da elite não gosta do Brasil, mas o povo brasileiro gosta do Brasil. Então, acho que se a gente acreditar como ele acreditava nisso, a gente vai ser capaz de, nessa geração ainda, dar uma virada. Obrigado, professora. Obrigado, amigo Lucero. Obrigado, amigo Flávio Geno. E essa estrela que nos ilumina, Celso Furtado, verás que seus filhos e suas filhas jamais fugirão da luta. Obrigado, obrigado. Desculpe a nossa falha. Obrigado.